Boa tarde, mulher de Deus. Graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a pastora Luana França. Esse é o momento do nosso devocional e me disponho. Se você já conhece o canal, já está inscrita, está habituada aqui com as nossas programações, você sabe que por dia a gente tem aí uma média de 3 programações, que é a oração da manhã, o devocional, que é agora esse horário, e a oração da noite. E a gente está tendo também as lamparinas de palavras, que são reflexões que o Senhor nos entrega e eu vou publicando conforme o Senhor vai entregando. Então, o que eu quero dizer para você? Se você já está inscrita no canal, dá uma olhadinha se o seu sininho aí está, o sininho de notificações está ativado. Se ele estiver ativado, clicado em todas, você vai receber, né, no tempo real, todas as vezes que tiver uma publicação nova no canal. Se ele não estiver ativado, já quero pedir para você ativar. E se você não for inscrita no canal, deixa eu te passar uma informação extremamente importante. Aqui nesse canal, nós falamos de Jesus de manhã, de tarde e de noite. Aqui a gente fala da palavra, somos instruídas da palavra e eu sempre pego no pé das irmãs, né? Falo, olha, lê a Bíblia, busca a presença de Deus. E eu incentivo e, é claro, também faço a minha busca, porque nesse momento que eu tô aqui agora falando com você, o Senhor, ele tá alcançando meu coração, ele tá alcançando a minha vida, ele tá trazendo para mim também o bálsamo, sabe? O que eu preciso também é entregue para mim nesse momento. Né? A verdade, eu não sou apenas um canal, mas eu também recebo aqui, através dessa busca que nós fazemos juntas, através da ministração que o Senhor nos traz, tudo que o Senhor entrega para vocês eu também recebo. Então, se você quer buscar a presença de Deus, se você tem buscado dessa maneira, se esse é o conteúdo que você está buscando, você está no canal certo. E eu quero pedir para você clicar no botão inscrever-se. Inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho das notificações, clique em todas. E eu quero pedir para que depois que você ver esse vídeo, gente, dá sempre um like. Por que eu sempre peço para dar um like nos vídeos? Não é porque eu quero, likes, assim, gosto, não, é porque quanto mais like o vídeo tiver, mais a plataforma do YouTube entende que o vídeo, sabe, like é esse joinha, não basta só você assistir, você tem que dar um like, clicar nesse joinha aí, uma vez só, tá? Por quê? Porque o YouTube, ele entende, quanto mais like tiver, ele entende que o conteúdo é bom, e aí ele deixa o conteúdo, quanto mais like o conteúdo tem, mais evidente ele fica na plataforma, ele fica mais visível. E para quem prega a palavra de Deus, como eu aqui, quero que a palavra de Deus seja propagada para o máximo de mulheres possível, de pessoas possível, quanto mais like tiver, melhor. E aí eu queria agradecer as irmãs que têm compartilhado no seu WhatsApp, que têm compartilhado nas suas redes sociais esse canal. E eu peço para que você faça também a mesma coisa. Depois que você vê o vídeo, você tem quando você clica no botão compartilhar, aparece o link do vídeo. E aí eu queria pedir para você copiar esse link, compartilhar no status do seu WhatsApp, do seu Facebook, do seu Instagram. Compartilha no particular de uma amiga. Porque, irmã, o fato é que quando nós estamos desesperadas ou muitas vezes desestruturadas, né, precisando de uma palavra, nem sempre todas as palavras que chegam até os nossos ouvidos é uma palavra que vem edificar, é uma palavra que vem construir alguma coisa em Cristo. Muitas vezes a pessoa te afrontando, ou a pessoa te criticando, ou a pessoa dizendo que você deve fazer a mesma coisa, mas será que tudo isso que vem do externo para nós é o que realmente Deus espera e quer que nós façamos? Porque afinal de contas, independente da situação em que nós venhamos nos encontrar, o que nós vivemos no nosso dia a dia e o que vai acontecer conosco a partir do momento de agora, de amanhã, é tudo reflexo e resultado das atitudes que nós tomamos. Independente do momento em que nós estejamos vivendo, a responsabilidade de escolher entre fazer o certo ou o errado está sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, está nas nossas mãos. E mesmo que nós estejamos feridas, magoadas, machucadas, para o Senhor, isso não serve como desculpa para que a gente venha agir igual ao outro que nos feriu, que nos machucou. Né? O Senhor, ele nos dá a estrutura para que a gente venha superar isso sem precisar ser igual. E hoje o Senhor, ele traz uma palavra assim muito maravilhosa para nós e eu quero agora pedir, né, direcionamento para o Senhor, que a base bíblica já está no livro de Salmos, já vai abrindo aí Salmos 62. Se você não tiver com a sua Bíblia, não tem problema, eu vou ler para você, mas vou dizer: não seja a mulher que abre a Bíblia somente no culto, não seja a mulher que abre a Bíblia somente quando você está diante de uma situação como essa, onde nós estamos lendo aqui a palavra do Senhor, né? Mas que você tenha esse hábito, porque o hábito da leitura bíblica vai trazer para você comunhão com o Senhor. Né? Uma esfera de possibilidades se abre quando você se coloca à dispensação de Deus para conhecer a palavra dele, que é viva e eficaz.
Então eu quero pedir a Deus direção agora e convido você para fazer isso comigo. Vamos fechar os nossos olhos e entrar na presença do Pai. Senhor eterno Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença essa tarde. Nós te agradecemos por este momento. Te agradecemos, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui. Te agradecemos porque nós podemos afirmar que até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos vivas, temos saúde, Senhor. E apesar de todas as atribulações que muitas vezes nos afligem, nós também temos os nossos momentos de alegria que são regados com a Tua graça, com a manifestação do Teu poder. E nós pedimos agora, Senhor, que mais uma vez o Senhor se manifeste aqui entre nós. E que a palavra ministrada nesta tarde esteja de acordo com a Sua vontade, não com a minha. Que eu venha falar aquilo que está de acordo com o teu coração, que seja diminuída, que o Senhor cresça, que essa palavra tenha o alcance que o Senhor deseja. Meu Deus, que todas as mulheres e pessoas, homens, mulheres que ouvirem essas palavras, Senhor, que sejam alcançadas de forma a serem tocadas, serem libertas, curadas, saradas, que haja renovo e avivamento no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deixa eu pegar aqui um copinho de água, que a gente vai falando, vai dando sede. Amém. Então, olha só, irmã. Pega a tua Bíblia lá, o livro de Salmos 62, o versículo é 5, tá? E vai dizer o seguinte, ó. Somente em Deus, ó minha alma, espera ansiosa, silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmos 62, 5. Olha só. Hoje o Senhor ele vem falar acerca de confiança e espera. A verdade é que aqui nesse texto, Davi ele já declarava que a alma dele, que ele só esperava silenciosamente no Senhor. E olha só, ele ainda coloca silenciosamente. Porque eu sei que tem momentos que a gente, mesmo esperando em Deus, a gente tem vontade de sair falando. Mas se você está esperando em Deus, é necessário que você... Então você já entendeu algo. Se você está esperando em Deus, você diz, não, eu estou esperando em Deus, pastor. Então se você está esperando em Deus, você sabe que é realmente dele que vem o seu socorro. Então não tem por que você ficar externando aquilo que você já sabe. Porque muitas vezes a gente fica externando para quem não pode ajudar e para quem às vezes está com boa intenção, mas não, a boa intenção dela vai realmente te arrastar por uma situação que vai ser infrutífera. Né? Já viu aquele ditado? De boas intenções, o inferno tá cheio. E não é assim que a pessoa... Não tô nem dizendo que pastora, mas às vezes é uma irmã, uma amiga que eu confio muito. Tudo bem. Às vezes a pessoa até tem boa intenção mesmo. O ditado é bem certo. Mas às vezes a boa intenção que ela tem não serve nem para salvar a vida dela. E por incrível que pareça, o coração humano, ele não consegue explicar. Nós não conseguimos explicar isso, mas existem dores, né, que nós passamos, sofrimentos, que muitas vezes não vêm de inimigos declarados, né? Vem de pessoas em que nós mais confiamos. E aí é que a dor aumenta, porque quando você não confia na pessoa, quando você não tem uma intimidade, você não desprendeu para ela um amor, uma atenção, não teve um relacionamento, seja de amizade, seja conjugal, seja familiar, quando você não teve nenhum tipo de relacionamento com aquela pessoa, você gera alguma expectativa nela? Você não gera. E aí você às vezes até tem um pé atrás com ela, então o que vem dela de frustrante meio que não te pega de surpresa. Você, tipo assim, mais ou menos eu esperava algo, não é assim? Só que quando as dores são muito grandes, quando é que as dores são muito grandes? Quando que a frustração é muito grande, né? Quando essas condições, quando essas situações, elas vêm agregadas a pessoas, ligadas a pessoas que nós gostamos. Pessoas que são próximas, pessoas em que nós depositamos a nossa confiança, pessoas em que nós tínhamos um relacionamento estreito de amizade, de convivência. E aí essas frustrações, elas nascem justamente, que são as frustrações mais intensas, justamente em situações assim, né? Por quê? Porque foram depositadas em corações falhos. Porque por mais boa intenção que a pessoa tenha, o ser humano ele é limitado. Então, é isso que primeiramente a gente tem que entender, né? E aí a gente se frustra, e o que é pior, né? Quando você se frustra em situações assim, você começa às vezes a culpar a pessoa, né? O que eu acabei de falar desde o começo, que às vezes a pessoa ela realmente tem uma boa intenção, mas ela é falha.
E aí, às vezes, a boa intenção não consegue salvar nem a vida dela, não consegue nem proporcionar algo para ela mesma que dirá para você. E aí você expectou naquela pessoa, você gerou uma expectativa, porque você confiava, porque era uma pessoa de convivência, porque era um parente, porque era uma pessoa próxima, uma pessoa de anos de convivência. Então tem série de coisas que contribuem para que você possa, às vezes, gerar essa confiança, que na verdade ela deveria ser um pouco mais limitada, porque como humano nós já somos limitados. E reconhecer o nosso limite também é importante. Porque quando você reconhece que você é limitado, você entende que o outro também está, sujeito a falhas. E que talvez não seja um bom negócio confiar tanto ou esperar tanto em alguém, mesmo que seja alguém que você goste muito, alguém muito próximo, alguém que seja... Porque a frustração, com certeza, ela virá. Davi, ele sabia o que era isso, né? O Salmo foi Davi que escreveu. E assim, ele sabia o que era esperar e se frustrar. Porque assim, ele foi esquecido pelos irmãos, ele foi perseguido por Saul, ele foi traído por amigos. E ainda no meio de tanta decepção, foi que ele aprendeu, né? Um segredo que a gente precisa aprender. Que a nossa alma, ela deve realmente esperar em Deus. Porque quando nós esperamos em Deus, nós não nos frustramos. Essa é a verdade. Porque Deus, ele não é como o homem, né? Quando nós esperamos em Deus, não existe uma frustração. Existe sim, talvez, a decepção diante do que nós queremos. Por quê? Porque Deus, ele não falha. Deus, ele é perfeito. Quando nós esperamos nele, ele nos ensina a discernir, a entender que cada pessoa é o fruto das suas próprias escolhas. E aí a gente consegue nos desvencilhar dessa condição de ter que ficar segurando tensões e confiando, ou às vezes tentando, dessa questão de boas intenções, porque assim, não cabe a nós carregar o peso do que o outro decidiu ser ou fazer, mas também não cabe a nós julgar, porque nós somos tão falhos tanto quanto. Talvez você já tenha decepcionado alguém e nem saiba disso. Tem coisas que, não sei se já aconteceu com você alguma situação do tipo de você ter um relacionamento com uma pessoa, não tô falando só de âmbito afetivo, né, entre homem e mulher, mas eu tô dizendo assim, de amizade, qualquer outra coisa que se esfriou, houve um distanciamento e depois de um tempo muito, muito longo foi que você descobriu que eu me distanciei porque você fez isso, falou isso, eu não gostei. Talvez você já tenha decepcionado alguém. E talvez não. Provavelmente você decepcionou não somente uma nem duas vezes, e nenhuma nem duas pessoas. Por quê? Porque você é limitada. Então, quando nós entendemos que a nossa espera, a nossa confiança deve estar em Deus, e entendemos que somos limitados, e realmente entendemos, não é só da boca para fora, mas entendemos mesmo de viver nos nossos limites, nós entendemos e compreendemos que o outro também é tão limitado quanto nós, e expectar no outro pode gerar frustrações imensas em nós, e aí não cabe a nós depois ficar julgando aquela pessoa e depositando nela a responsabilidade da expectativa que nós criamos. Porque expectar em alguém não é algo que a pessoa pede, olha, gera expectativa em mim, hein? Gera expectativa em mim, hein? Espere em mim, hein? Confia em mim. Tudo bem que tem momentos que a pessoa fala, não pode confiar que eu vou fazer. Mas você escolhe fazer ou não. Na verdade, você não foi obrigada a fazer isso, né? A verdade é que quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus, quando nós esperamos nele, ele se responsabiliza pelos resultados, e mesmo que os meios que Deus use não sejam o que nós queríamos para nós, porque nós idealizamos muitas coisas dentro dos nossos limites humanos, mas o resultado sempre é melhor. Ao ponto de você não precisar mendigar amor, onde Deus decretou liberdade, onde você não precisar entender e não ficar insistindo em abrir portas que Deus já fechou, até mesmo para te proteger, entendeu? E aí é vivendo em Cristo que você vai se aprimorando nessa condição, para você realmente começar a entender o quão fantástico é esperar somente em Deus. Muitas vezes, nós esperamos nas pessoas coisas que só Deus pode nos dar. Nós geramos expectativa, sabe? Por exemplo, você espera a fidelidade de quem ainda não aprendeu a ser fiel a si mesmo. Você acha que essa pessoa vai ser fiel a você? Quando você espera amor de quem ainda não conheceu o verdadeiro amor. Quando você espera compreensão de quem não entende a sua própria caminhada. Qual vai ser o resultado?
né? É claro que nós devemos sim, né, nos relacionar. A vida, ela gira em torno de relacionamentos, né? Deus, ele quer ter um relacionamento conosco. É fato isso. E aqui eu não tô para dizer para você que você não deve se relacionar com ninguém, que você não deve ter amizade, que você não deve namorar. Não é isso, eu não tô para dizer isso. Eu estou para dizer para você que até nessa condição de relacionamentos existem limites que nós devemos nos colocar dentro desses limites. E esses limites são limites que fazem parte de uma proteção até mesmo, porque quando você entende, porque você sabe que você é limitada, você sabe até onde você pode ir. Só que você, quando você pensa no outro, você não pensa, você já pode raciocinar. Quando você espera algo de alguém, quando você deposita uma confiança em alguém, você não para pensar que ele pode falhar com você. Você realmente vai depositando, vai confiando até o momento em que acontece algo que te leva a acreditar e falar assim, não, peraí, essa pessoa fez, me decepcionou, me frustrou, a culpa é dela, poxa, ela poderia ter feito, não fez. Ela poderia ter feito e não fez. Mas quem gerou expectativa foi você. Quem esperou nessa pessoa foi você. E essa foi uma escolha que você fez. Não foi a acertada, entendeu? A nossa vida, ela é feita de escolhas, né? Quando nós temos essa questão de ser frustrada, tal, o nosso coração, acho que, né, literalmente ele sangra, né, de tristeza. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina que as pessoas, elas não são a fonte, elas são apenas canais. Lembra que eu falei para você inicialmente aqui, olha, que seja um canal, né, aqui de bênção, que o Senhor usa a minha vida como um canal para propagar a palavra para você. Quando esse canal se fecha, é porque Deus quer te ensinar a se voltar para a fonte. Entendeu? Porque a fonte, né, a origem de tudo, a fonte é o próprio Deus. Deus usa a vida das pessoas, mas tem hora que ele permite o não, ele permite a porta se fechar para que você não se volte somente para aquela pessoa, mas que você realmente se lembre que acima dela existe uma fonte, né, que a alimenta e que usa a vida dela, talvez, para poder fazer algo por você. Lá em Jeremias, deixa eu pegar aqui. Lá em Jeremias 17:5, vai dizer o seguinte, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor, né? Não é que Deus queira que nós não venhamos nos relacionar com as pessoas, não é isso, eu acabei de falar, Deus, ele é relacionamento. E ele anseia para que nós venhamos nos relacionar uns com os outros, mas que seja relacionamentos, gente, frutíferos, relacionamentos realmente saudáveis, relacionamentos que venham edificar. Porque existem relacionamentos que não são edificantes, que são destrutíveis, são infrutíferos, né? E são relacionamentos que muitas vezes as pessoas, na verdade, é uma escolha que você fez além do que Deus queria que você fizesse. Porque o Senhor, ele nunca nos obriga a fazer as coisas, ele nos dá o direcionamento. E nós nos direcionamos em relação ao que ele nos oferece, se a gente quiser. Porque ele quer que o centro da nossa confiança esteja nele, e não no ser humano. E não no ser humano. Porque quando o nosso coração depende do homem, nós ficamos vulneráveis, né, às mudanças desse homem. Mas quando o coração está firmado em Deus, mesmo que tudo mude, que tudo aconteça, nós vamos permanecer de pé. Porque Deus, ele não é inconstante. Deus, ele não é bipolar. De novo, eu ouço muito essa frase. Fulano é bipolar, ciclano é bipolar. Né? Na verdade, as pessoas, elas oscilam elas oscilam a sua opinião, as suas atitudes diante do que elas estão vivendo, diante das suas necessidades. E é claro que o outro sempre vai colocar a necessidade dele acima da sua. Ao contrário, porque Deus, ele sempre vai buscar soluções, ele vai colocar na tua frente situações que estejam de acordo para o teu bem-estar. Mesmo que muitas vezes isso signifique afastar pessoas, te tirar de lugares, tirar coisas de você, que talvez momentaneamente te tragam dores. Mas esse tipo de ação de Deus na sua vida vai impedir uma frustração no futuro que venha desencadear para você grandes problemas. Porque, na verdade, fora a condição de se frustrar, existe o resultado das situações que desenrola, assim, situações muito gigantescas que você tem que estar resolvendo.
e que traz prejuízos enormes para você em várias áreas da sua vida. E quando você realmente espera em Deus, você acaba conseguindo passar por cima de tudo, muitas vezes com um pouco de dor no coração, mas diante de tudo que poderia ter acontecido, a dor no coração é o de menos, né? Porque muitas vezes as pessoas prometem as coisas e não cumprem. Às vezes a pessoa promete ficar e te abandona, né? Às vezes a pessoa promete algo que nunca cumpriu. E aí você fica perguntando para Deus, por que Deus deixou isso acontecer? Na verdade, Deus não deixou. Na verdade, você permitiu, você aceitou, né? E Deus, ele nunca falha, né? E quando às vezes, mesmo com a permissão dele, a pessoa vai embora, ele te tira de algum lugar, ele te afasta de alguma coisa. Na verdade, ele não tá falhando com você, na verdade, ele tá te livrando de algo muito pior. Porque no momento você tem que lidar com a dor de você ser, de uma negativa. De tipo assim, não, eu não vou fazer isso pra você, não, você não vai ter isso. Não é assim? O que ainda é pouco diante do resultado de uma situação que te frustrou e ainda te trouxe prejuízos. Né? Porque muitas vezes as frustrações elas nos trazem prejuízos, né? Não é só a questão sentimental, a questão emocional, tem uma série de coisas que vêm junto, né? E é claro que apesar de todas as coisas, quando você realmente confia em Deus e você acaba tendo a negativa de algumas coisas, algumas portas se fecham, né? Porque no começo eu falei, pode ser que Deus feche porta para você. E quando é Deus, você entende que é Deus, você não precisa ficar se esforçando em bater, em abrir essa porta. Porque você já sabe que foi ele que fechou. Você entendeu? E assim, essa questão do Senhor fechar portas, do Senhor arrancar pessoas, do Senhor te tirar de cenários, aonde você se sentia muito autoconfiante, aonde você confiava muito nas pessoas, aonde essa porta, você achou que a pessoa ia abrir, a pessoa fechou, é uma frustração, sabe? Deus, ele vai revelar a fidelidade dele para você diante de situações como essa. Por exemplo, quando a história de José ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi preso, ele foi largado, e assim, mas ele se manteve firme, porque ele sabia exatamente quem era o Deus que ele servia. Quando você tem buscado, tem confiado em Deus, porque se você confia em Deus, você logo vai fazer aquilo que está dentro do que ele estabelece para você. Se você tem uma postura e as coisas estão só vindo, avalanche, porque se você analisar a história de José, ele foi traído, ele foi esquecido, ele foi preso, ele foi humilhado, uma série de coisas ele passou e parece que uma coisa vinha uma coisa atrás da outra. E ele sempre agindo pelo certo. Aí pensa, gente, nunca vai, quer dizer, agir pelo certo não funciona? Funciona. Porque no momento em que ele estava passando por todo esse processo, Deus estava refinando o espírito dele. Deus estava adaptando o espírito dele às situações, preparando ele para algo que nem ele havia sonhado, diante do limite que ele tem como ser humano. Ou seja, se ele não tivesse sido traído, ele não tinha chegado no Egito. Então Deus, ele usa situações. Ah, pastora, mas é muito sofrido. É sofrido, mas aquilo que o Senhor preparou para ele era muito maior do que ele esperava. Ele como ser humano, ele não tinha uma expectativa semelhante ao que ele viveu. Ele nunca teve. Para você ver como que o ser humano é limitado. E aí a gente fica confiando no outro, achando que o outro pode ser, que o outro pode fazer. E é por isso que Deus hoje ele vem nos chamar, porque nos chamar a atenção para isso. Porque muitas mulheres estão, talvez, frustradas. Eu não vou nem dizer só essa palavra. Eu digo magoadas, sabe? O que é ainda pior. Magoadas, quebrada por dentro. Sabe aquela dor de ter confiado, aquela dor de ter se derramado, se entregado, se doado por situações, por pessoas, por relacionamentos, por família, e de repente você se vê decepcionada. Essa é a palavra. E essa decepção está te consumindo. Aí você fala, pastora, mas com tudo isso está dizendo que a culpa é minha? Não estou dizendo que a culpa é sua. Eu estou dizendo que faz parte de um processo evitável. Que hoje Deus veio para nos mostrar que isso é evitável. Que quando nós entendemos que, apesar de sermos, por exemplo,
uma mãe que se decepciona com o filho, apesar de entender, de amar muito o filho, ela entende que o filho é limitado, ela pode até se estressar, se chatear, mas não se decepcionar profundamente. Por quê? Porque mesmo que seja filho, ele tem a condição de fazer a sua própria escolha. E talvez a escolha dele não seja aquela que você esperava que ele fizesse. E isso, quando você gera muita expectativa, quando você confia muito, você se decepciona muito. E a dor é muito intensa, é dilacerante. E é isso que Deus quer que você evite. Porque é evitável. Ele quer que você se relacione com as pessoas, que você ame da maneira que você tem que amar, mas que você não deposite toda a sua confiança, toda a expectativa de resultados. Mas eu não posso esperar nada? Pode, deve esperar sim, mas não intensamente, não colocando aquilo como algo imutável, sabe? Como não, isso aqui é lei, tem que ser assim. Não. Você gera expectativa? Gero expectativa em cima da minha filha, que ela venha fazer isso e aquilo, mas eu creio que eu quero que ela faça, mas eu, acima de todas as coisas, eu quero que prevaleça a vontade sempre de Deus, que está acima da minha vontade, e eu quero algo assim para ela. Eu quero, um exemplo, eu quero expectativa, uma coisa bem simples, tá? Eu gero a expectativa de que a minha filha, ela vai fazer faculdade, ela vai casar e vai fazer faculdade de direito, vai ser promotora, tal, mas esse é o meu desejo. Porque eu sou promotora, porque eu quero que ela siga a minha carreira. Mas eu coloco a minha expectativa em cima disso, mas a minha expectativa maior está em cima da vontade de Deus. E aí, a minha filha tomou um caminho, sabe? Não, ela quer ser professora de jardim de infância, trabalhar meio período, quer casar, ter filhos, ela tá totalmente... Então, assim, e Deus vai abençoar a vida dela dessa maneira. E Deus vai abençoar a minha vida, porque é a vida dela. Eu não posso querer que ela... Entende, gente? Então, assim, mas a minha felicidade tá atrelada a isso, porque se não for, não vai levar adiante um legado. Esquece. Isso eu tô dando um exemplo bem básico, porque a gente sabe que existem situações que a pessoa gera expectativa em que a vida dela está essencialmente ligada e conectada àquilo que o outro decidir. Por isso que o Senhor hoje te chama para dizer que você confie e que você gere as suas expectativas e que você espere nele, porque é o que ele fará na sua vida. É o que vai ser de verdadeiro, é o que você vai levar para a eternidade, é o que vai trazer para você, vai acrescentar sobre a sua vida e não trazer dores. Tudo que o Senhor fizer para você é verdadeiro, é puro, é simples, é descomplicado. As coisas que o Senhor traz, ela não traz complicação. E hoje o Senhor fala que nós temos, assim, corações muito cansados, com várias decepções, com várias lutas, com coisas que você tem, sabe, coração cansado de ficar lutando e tentando gerar esperança, e aí vem uma frustração em cima da outra. O Senhor está falando com você hoje, que foi ferida, que foi frustrada, para que você espere em Jesus Cristo, porque Ele nunca prometeu que os homens seriam perfeitos, mas Ele prometeu que estaria com a gente todos os dias. E Ele está. O que você precisa é apenas olhar para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. E realmente depositar toda a sua confiança, toda a sua espera em Deus. Que o que você tiver que tratar hoje de relacionamento humano seja secundário, mas que o seu relacionamento primordial seja com o Senhor. Glória a Deus. Até aqui o Senhor falou, que você receba daí, eu recebi daqui. O Senhor hoje ele está preocupado em trazer para você e derramar sobre a sua vida o bálsamo que você precisa para te dar aquele refrigério, para tirar de você todo o peso de feridas emocionais, de frustrações, de histórias inacabadas, de confusões, de corações cansados.
de confiar e confiar de novo e confiar de novo e nada acontecer. Deposite a sua confiança, a sua espera em Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos agora e repita comigo o seguinte: Senhor, eu entrego a Ti as expectativas, todas as minhas expectativas, todas as minhas dores, os meus sonhos. Que o meu coração aprenda a esperar somente em Ti, porque eu sei que quem espera no Senhor nunca se decepciona. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha me fortalecer e me ajudar nessa espera, para que em momento algum eu desvie a minha atenção, mas que eu fique mais firme, que eu fique mais forte e que eu possa conhecer e provar do resultado da mulher que espera somente e primeiramente em Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Eu sei que tem alguma amiga que você lembrou dela agora também, que precisa entender que a espera dela tem que ser em Deus. Tá bom? Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Eu te vejo aqui todos os dias às 15 horas no Devocional Me Disponho. Tem a oração da manhã, tem a oração da noite, tem as lamparinas de palavra e tá tudo certo. Amada, Deus te abençoe. Graça e paz.